Paz Jesus, irmãos. A graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre com todos os irmãos, fortalecendo, animando, derramando da sua graça, para que nós possamos, irmãos, ter vida dentro de nós a cada dia. Se não for a graça de Deus, nós estamos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados. Então que nós possamos valorizar, irmãos, sempre a graça de Deus, que é a ajuda, que é o favor imerecido. Você já ajudou uma pessoa e a pessoa já desprezou sua ajuda? Como é que você fica? Você faz muito pela pessoa e depois a pessoa despreza o que você fez. Você fica o quê? Murcho, né? Murcho. Agora você imagine, compara a sua ajuda com a ajuda de Deus. É muito infinito, Muito maior. Então que nós, irmãos, viemos se lembrar, do que Jesus Cristo fez por nós. Tudo que Ele fez por nós. Irmãos? Porque de todas as pessoas que nasceram e das que vão nascer, são bilhões e bilhões de pessoas. E nenhuma delas teve a capacidade de fazer o que Ele fez. Então Jesus, Ele é a pessoa mais importante que esse mundo já teve. Irmãos? Mais importante. Não é para bilhões de pessoas, Jesus não é importante. Mas nós reconhecemos a importância dele para nós. A importância dele, a qual ele fez, aquela grande obra na cruz do Calvário. Vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, obrigado por estarmos aqui reunidos na sua presença mais uma vez, para te agradecer, louvar e engrandecer o teu santo nome, pois o teu nome está acima de todo nome, Senhor Jesus. Nós queremos honrar e glorificar o teu nome para sempre. Derrama graça, poder e virtude em nossas vidas. Coloca temor em nosso coração e reverência, Senhor Jesus, para que possamos, Senhor Jesus, ouvir a sua palavra, o seu evangelho. Tira da nossa mente, Senhor Jesus Cristo, tudo que não presta. Tira do nosso coração, Senhor Jesus Cristo, as preocupações desta vida e nos ajuda a ouvir a sua palavra, a sua mensagem, Senhor Jesus. Obrigado pela misericórdia do Senhor sobre nossas vidas, pois sem ela nós estaremos destruídos pelos demônios. Mas é pela sua graça e misericórdia que estamos aqui. Então nos ajuda, Senhor, a nos esforçar para que possamos cultuar ao Senhor neste momento da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Semana que vem tem um feriado prolongado, irmãos? Esse feriado prolongado me preocupa, Mas é a chamada Semana Santa, Mas os irmãos sabiam que essa semana realmente é a semana que Jesus morreu, Historicamente é a semana mesmo, porque a gente se baseia, é baseado essa informação no quê? É baseado na Páscoa dos judeus. Porque Jesus, ele morre aonde? Na Páscoa dos judeus. Então a Páscoa dos judeus é essa semana mesmo, Então eles baseiam-se essas datas no calendário judaico, Então Jesus, de fato, ele morreu, nessa semana, há 2000 anos atrás, E hoje é aquele famoso Domingo de Ramos, Quem era católico aqui levava os raminhos para lá e para cá? Então a gente, hoje é o famoso Domingo de Ramos. Hoje é aquele louvor lá que nós cantamos, de vez em quando. Hosana. É esse louvor que as irmãs humilham a gente, Homens, Hosana. Ah, agora vocês estão humildes, Não quer soltar a voz. Humilde, Vamos de novo, ó. Hosana. Hosana. Aí, tá vendo? Aí, esses tempos atrás, chegou uma criança e falou assim para minha esposa: quem é a Rosana, tia? Eu falei, não, é outra Rosana. Então, há 2000 anos atrás, Jesus estava entrando, em Jerusalém, montado num jumentinho, para ser morto, irmãos?
para ser morto pelos nossos pecados, né? Para que nós pudéssemos hoje ter vida. Jesus, ele veio a esse mundo, né? Entrou em Jerusalém e sofreu, né? Padeceu na mão dos judeus, na mão dos romanos, para que hoje nós pudéssemos ter vida, né, irmãos? Mas é uma pena, né, irmãos? Porque as pessoas lembram da data, mas elas não... É igual ao Natal, né? O pessoal fala do Natal, dá Feliz Natal, mas ninguém se lembra de quem? Jesus, né? Só usa o nome de Jesus para beber, para farriar, para bagunçar, para fazer o diabo acontecer. Mas ninguém se lembra. Já que pôs uma data, então vai lá e honra aquela data. Mas nem isso presta, né? Nem para isso presta. Mas é lógico, né, irmão? Jesus não mandou celebrar Natal nenhum, né, irmãos? Jesus não mandou as pessoas se lembrarem de nada dessas situações. Mas agora mesmo que as pessoas deveriam parar, meditar, pensar na morte de Jesus, elas também não estão nem aí. Feriado prolongado, as pessoas vão o quê? Elas vão beber, vão bagunçar, vão farriar. Todas essas coisas, elas vão fazer o inferno na vida umas das outras, né? Então, eu vejo como as pessoas, elas não se lembram do amor de Jesus, não se lembram da misericórdia de Deus, do que Ele fez naquela cruz, né? Então, irmãos, as pessoas, elas vão correr atrás. Como é que está a produção de chocolate lá, irmã Vanessa? Todo vapor, né, mano? Então, veja que o pessoal não está preocupado com a morte de Jesus, está preocupado com o ovo de Páscoa, né, irmãos? Eu não sou contra não, tá, irmãos? Quem quiser me dar, estou aceitando também. Né? Não falo sabor, mano. Mas, enfim, o que eu quero dizer, enfim, não sou contra essas coisas, né, mas é óbvio, mas eu estou querendo dizer que as pessoas, elas deveriam então pensar em meditar. Poxa, isso é domingo de Ramos, né? Jesus entrou em Jerusalém, segunda-feira ele foi lá no templo, terça-feira ele começou a contar parábola, os dias, quinta-feira vai ser... Porque eu lembro quando eu era criança, eu ficava pensando, puxa, hoje Jesus... E aí, como eu não tinha entendimento, eu falava, hoje, na sexta-feira, eu não posso falar um palavrão. E aí eu ficava sem falar, na sexta-feira inteira eu não falava palavrão. Só na sexta, né? E aí eu ficava sem falar. Lógico, né, irmão? Você tem que deixar o palavrão pro resto da sua vida. Mas antigamente, pelo menos, existia essa reverência, sem entendimento nenhum, mas já havia uma reverência no coração. No meu coração tinha uma reverência. Hoje eu não posso falar palavrão. Aí eu lembro que 9 horas da manhã eu ficava pensando, nossa, 9 horas da manhã Jesus foi crucificado. Eu ficava pensando. E ele morreu, eu não sei de onde que veio a informação, alguém contou, falou na televisão, não me lembro. Mas eu ficava pensando, Jesus morreu às 9 horas e 3 horas, ele foi crucificado às 9 horas e 3 horas da tarde ele morre. E eu ficava pensando naquilo ali, criança, né? Aí passava filme, não passava? Passava aquele Jesus de Nazaré, que era 4 horas de filme. Hoje passa? Não passa, mano. Então, aquilo que eu fazia sem entendimento, mas com temor, com reverência, hoje nem isso se faz. Hoje qual é o pai? Qual é o pai? Qual é a mãe que chega para o seu filho e diz assim, olha, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu, ele padeceu, e explica a história de Jesus. Vocês sabiam que os judeus fazem isso? Toda Páscoa, eles sentam em volta da mesa, eles vão lá e matam um animal, e fazem tudo aquilo. Pega lá ervas amargas, eles pegam pão sem fermento. O pão que eles têm que fazer, irmão, a partir do momento que eles misturam farinha e água, eles têm que preparar tudo em 18 minutos. 18. Para poder dar tempo de não ter levedura, fermentação. Então eles se reúnem numa mesa e o chefe da família vai lá e conta como é que Israel saiu lá do Egito, como é que o Deus deles livrou ele da mão do Egito, e aí fala das 10 pragas. Então eles se reúnem para lembrar da história. E aquilo vai ficando vivo na memória das crianças. E elas vão crescendo e vão se lembrando do que o Deus delas fez por elas. Isso não acontece com os cristãos.
acontece nada. Ninguém nem se lembra, né, irmão? O pessoal não sabe de nada. Estão nem aí. Por quê? Porque as pessoas, elas não se importam mais, elas não ligam. Então, mesmo eu ali criança ali, né, mesmo ali sem entendimento, apenas tendo zelo, né, deixando de falar palavrão só um dia, porque o resto eu falava, de 10 eu falava 11 palavrão, muita gíria, né? Então, eu pegava e tinha reverência naquele dia, só na sexta. Quando era no sábado, é sábado do quê? Sábado do quê? É sábado de vingança. Por quê? Que você pegava o Judas e perdoava o Judas? Perdoava. Então, no outro dia eu já estava pecando já. Pegava o Judas lá e batia, mas batia com força. Tacava fogo, xingava, falava palavrão. Quer dizer, aquilo ali era o quê? Era apenas um zelo, mas sem entendimento nenhum. Nenhum. Então hoje, irmãos, nós que temos o Evangelho, a palavra de Deus, nós podemos, né, irmãos, pensar com entendimento, com discernimento, né? E que esses pensamentos e esse entendimento nos leve ao constrangimento. Como a palavra fala, né? Com o amor de Deus nos constrange. Então as pessoas, elas não sabem nem por que Jesus morreu, para que ele morreu. Não sabem de nada. Não se preocupam com mais essas coisas. Então, mais uma vez, eu vejo o fim dos tempos realmente acontecendo, né? A palavra nos ensina lá em Lucas. Deixa eu ver aqui, irmãos. Lucas 21. Num dos sermões a qual Jesus ele está falando do final dos tempos, né, irmãos? Nos últimos dias, assim, irmão, de Jesus, ele fez milagre, mas ele deu mais destaque a falar. Sabe quando você está com pressa? Você tem pouco tempo e você começa a falar assim, rápido. Olha, faz isso, isso, aquilo, outro lá. Você começa a falar com mais rapidez, e é assim que Jesus fez na última semana dele. Ele começa a falar dos sermões proféticos. Ele mais fala do que cura. Ele curou, ele fez milagres. Porém, ele tem mais necessidade de falar, de informar, né, os discípulos acerca do que iria acontecer. E aqui em Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus ele diz assim, irmãos: olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Então, naquele dia, irmãos, que nós estamos falando bastante aí nas quintas-feiras, naquele dia da volta de Jesus, quando Jesus vier, as pessoas quando Jesus chegar, Jesus vai encontrar as pessoas com seus corações extremamente carregados, as suas mentes, os seus corações, sem nada de Jesus, só pensando nas coisas de baixo, só lembrando das coisas daqui desse mundo. Então, vamos ler todos juntos novamente, irmão, versículo 34, como é que diz aí? 1, 2, 3. Então Jesus está falando do quê? Está falando que o meu coração não pode ficar carregado dessas coisas. Carregado. Ou seja, além da conta. Lembrei do irmão agora. O irmão, ele tá, quantos dias você ficou sem a Kombi lá? Um mês, irmão. Um mês. Ficou um mês lá, precisa trabalhar, precisa do carro. Aí deixou com o seu menino. É seu menino, né? O colega do Gugu. Seu menino. Conhecido do Gugu. Né, Gugu? Aí levou o carro para o seu menino. Aí o seu menino pegou o carro do irmão para arrumar. Aí passou uma semana, o seu menino falou, vai ficar pronto. Aí seu menino não entregou. Aí lá vai o irmão e falou, irmão, o seu menino,
vai entregar ou não vai o meu carro? Ele, eu não trabalho sob pressão, não. Eu falei, irmão, vou te falar um negócio, mas eu já passei por isso. Você deixou o seu carro na mão de um ímpio, né? De um ímpio. O seu menino é um ímpio e você vai sofrer na mão dele. Você vai padecer, irmão, se prepara, né, irmão? Porque você achar um cristão é difícil. De vez em quando o cooperador Cláudio, ele fala dos exemplos aqui, né? Que ele trabalhou numa oficina, que o ex-patrão dele falava assim, olha, está quebrado isso? Fala que está quebrado tudo, né? Não é assim? Está quebrado um parafuso, fala que o motor foi embora. Por quê? Porque existe um cristão no meio de um monte de ímpio. Aí o cooperador Cláudio dizia o quê? Não, se for para fazer assim, me manda embora. Porque aqui eu vou falar a verdade. É só isso e acabou. Né? Então, isso é o quê? Ser sal e ser luz. Mas aí o seu menino é ímpio. E aí está lá o irmão, um mês esperando, né, irmão? E pega um motor, e pega outro motor, e abre o motor, e fecha o motor, e ora, e, meu Deus do céu, uma tribulação muito grande. 4 dias para arrumar a porta. Mais 4 dias para arrumar a porta. Para arrumar o quê? A porta. A porta. Ah, é verdade. Aí ele falou, irmão, eu preciso ficar lá com o seu menino, porque ele vai pôr fogo na minha Kombi, porque já pôs fogo num carro. Eu falei, meu Deus do céu, vai lá, vigia o seu menino, irmão. Cuidado com o seu menino. Então, tem muitos seus meninos por aí, irmão. Para causar o que na sua vida? Tribulação. O mundo está cheio de ímpio. E tem, não só no mundo, também tem crente ímpio, né, irmão? Tem crente que é igual o seu menino. Está lá para acabar com o motor do seu carro, da sua vida, da sua família. É o seu menino das vidas aí. Seus meninos ímpios querem destruir com a gente. E aí o irmão foi e pegou a Kombi esses dias para trabalhar. O que o irmão fez? Você colocou o que na Kombi, irmão? Fala lá. Ele falou, irmão, ele falou para mim que ele colocou na Kombi ontem. O que você colocou na Kombi ontem, irmão? 5 sacos de cimento. Areia, pedra. Entulho. Quantos sacos de entulho? Uns 20 sacos de entulho. O que aconteceu com a Kombi dele, irmão? Leia aí, ó, versículo 34. Olhai por vós, para que não aconteça que a vossa Kombi faz o quê, irmão? Se carregue. Fica o quê? Carregado demais. Quer dizer, aí o irmão pegou a Kombi e foi subir a ladeira. O que aconteceu? Subiu não. Subiu não. Não subiu. Por quê, irmão? Porque estava carregada. Porque o seu menino ainda não fez todo o serviço. Tem que regular o motor do seu menino. Então veja, irmãos, a Kombi do irmão foi lá, arrumou, mas ele colocou tanto peso que ficou sobrecarregado que não conseguiu subir mais. Então nós, irmãos, temos que tomar cuidado para não sobrecarregar o que é a nossa vida com tantas preocupações. A gente fica preocupado com tantas coisas e envolvido com tantas coisas que a gente fica sobrecarregado. Sobrecarregado. E aí Jesus está dizendo, cuidado, para não sobrecarregar. Ele está dizendo que você vai ter uma carga na sua vida, dia a dia vai ter. A gente tem 1001 preocupações, que nem o irmão estava um mês sem trabalhar, precisa agora correr atrás. Então de manhã ele vai falar, irmão, estou indo buscar a benção. Agora tem que buscar a benção. Ainda tem 4 dias de feriado. Ainda tem 4 dias vai trabalhar, né, irmão? Vai ter que trabalhar, buscar a benção no feriado. Mas veja, irmãos, aí o irmão tem que buscar, correr atrás. Mas estou usando o exemplo da Kombi do irmão, que está sobrecarregada, e ele teve que fazer o quê? Teve que descarregar para poder vir para o culto hoje, por exemplo, né, irmão? Porque senão não subia nem a ladeira. Então a gente é a mesma coisa, mas se a gente ficar sobrecarregado com pensamentos, né? Às vezes são tantos pensamentos, que às vezes a pessoa não consegue vir para a igreja, por causa da mente dela. A mente está tão sobrecarregada que a pessoa não dorme, por exemplo. A pessoa não come. Você já ficou assim? Com a mente ficou com tanta informação, com tantos pensamentos, que você não come, você perde a fome. Ou você come demais, né? Também tem essa. Ou seja, a mente está sobrecarregada, o coração tem tanta preocupação, ou o coração está pensando e meditando em tantas coisas desta vida, que você se esquece. Porque o que Jesus está querendo dizer é o quê? As pessoas se esquecem dele, se esquecem da volta dele. Então, irmãos, a nossa vida é de trabalho, a nossa vida é de muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Cada um tem um jeito de viver na sua casa, no seu dia a dia, com a família, enfim, cada um segue de uma forma
dentro do padrão do evangelho, lógico, mas cada um segue de uma forma a sua vida. Só que nessa forma de que nós vivemos, né, irmãos, para mais ou para menos, a gente nunca deve deixar Jesus de lado e sobrecarregar a nossa vida. Porque no dia que tiver uma ladeira na nossa vida, uma dificuldade, o que vai acontecer? Vai ficar lá embaixo. E a pessoa nunca vai sair lá de baixo enquanto não descarregar. Enquanto não tirar do seu coração e da sua mente as coisas que estão sobrecarregando, o peso. Por isso que Jesus falou, vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Não andeis como os gentios, ansiosos pelo seu dia a dia. Então, mano, se nós sobrecarregarmos nosso coração com 1001 preocupações, a gente não sobe a ladeira, que nem a Jacobo do irmão não subiu. Faltou força. Então, as pessoas, elas não estão preocupadas com a morte de Jesus essa semana. Elas não estão nem aí, irmão. Não estão nem aí. O que Jesus fez, deixou de fazer por elas. Eles não ligam. Eles estão preocupados com outras coisas, estão meditando em outras coisas. Não em Jesus. Não na palavra. Não no evangelho. Então, qual é a parte importante? Jesus, ele fala aqui em Lucas 11, eu acho. Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 27. Lucas 11, 27 diz assim: E aconteceu que, dizendo ele, Jesus, essas coisas, uma mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que mamaste. O que Jesus respondeu, irmão? Versículo 28, todos juntos. Mas ele disse: De novo, irmãos. Mas ele disse: antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Pronto. Então, a primeira parte da bem-aventurança, porque as pessoas estavam falando para Jesus: olha, que bênção, a sua mãe deve ser uma mulher abençoada. E era mesmo, né? Maria era uma mulher abençoada, né? Era a mais bem-aventurada das mulheres, a palavra diz. Né? Só que Maria, ela não é a nossa mãe, ela é a nossa irmã em Cristo. Maria está salva, está lá no céu, não está intercedendo por ninguém, né? Ela só está lá no céu, como qualquer salvo. Porém, Jesus está dizendo: olha, bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Bem-aventurados que ouvem e guardam. Então, ouvir a palavra é uma coisa, irmão, guardar é outra. Lembra que Jesus falou, irmão, na parábola do semeador? Jesus, ele diz que aquele que ouve a sua palavra e não entendendo, o diabo vai faz o quê, irmão? Rouba. Então a maior luta do cristão qual que é? Às vezes a pessoa ela ouve a palavra, ela consegue ouvir. Agora guardar, irmão, já é uma outra história. Guardar, irmão, é em que sentido? É guardar uma informação? Não, somente. Né? Não é só guardar uma informação na cabeça. Porque ter informação na cabeça é uma coisa. O que Jesus está querendo dizer, guardar a palavra, irmãos, é pôr ela em prática. Né? É pôr ela em prática. Então, Jesus está dizendo, olha, as pessoas elas são felizes e bem-aventuradas depois que elas ouvem e guardam. Então, as pessoas elas não estão preocupadas com isso. Elas vão falar da Semana Santa, tal, mas elas não ouvem e não guardam. Nem ouvem e muito menos guardam. Aqui no capítulo 10, aí de Lucas mesmo, Jesus ele fala de algo bem interessante. Versículo 38. Lucas 10, 38. Diz assim, ó. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta,
recebeu em casa. Quem é que recebeu Jesus? Marta. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Fala para ela, pois, deixar de ficar aí sentada te ouvindo e venha me ajudar. 41, irmãos, vamos ler todos juntos? E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual... Olha que coisa interessante, né, irmãos? Duas irmãs que tinham Jesus na casa delas, só que uma prestava atenção em Jesus e a outra? Distraída. Hoje, irmãos, o mundo em que vivemos é um mundo de Martas, que é um mundo em que as pessoas estão muito distraídas com muitas coisas. A distração, irmãos, ela leva e vai levar os cristãos para a perdição. Porque são tantas coisas que querem nos distrair, são tantas coisas que querem nos levar a nos afastar de Jesus. E aqui não está falando de coisas erradas. Veja, uma mulher recebe Jesus na sua casa, certo? Eu pergunto para os irmãos, Jesus andava sozinho? Jesus andava com quantos? 12 que é falado, né? Fora os outros. Por exemplo, lá em Atos fala que havia alguns irmãos que andavam com Jesus em todo o tempo, que viram Jesus ser batizado, viram Jesus Cristo, andou com Jesus em todo o tempo. Então não era só 12, era mais irmãos. Jesus sempre ia na casa de Lázaro, que era Lázaro, Marta e Maria. Então, quando Jesus chega lá, ele chega, irmão, e chega com uma turma. E ainda tinha outras mulheres também que andavam com Jesus. Então, irmão, você imagine só a cabeça de Marta. Então, Marta estava fazendo o quê? Estava preparando, né? Estava que nem um besta de Deus, né, besta? Estava lá, correndo para lá e para cá. Se você estivesse lá, você ia falar o quê, irmão? Se você estivesse lá, você ia falar o quê? Não, para Jesus não. Você ia falar o quê para Marta? Marta, entrega na mão de Jesus. Não é assim que você fala? Então, irmão, Marta estava como? Marta estava cuidando lá da casa, cuidando da comida, cuidando dos afazeres. Ela estava cuidando das coisas. Isso é errado? Isso é certo. Porém, qual foi o problema? Ela estava envolvida tanto nas coisas certas e corretas, ela não estava pecando. Ela não estava fazendo coisas que escandalizariam o mundo. Não, ela estava fazendo uma coisa honesta, correta. Só que mesmo as coisas corretas e honestas, se nos tiram da palavra do Evangelho, isso pode se tornar, assim, uma coisa ruim para nós. Porque ela estava fazendo uma coisa tão certa e correta, mas estava envolvida o quê? Na ansiedade. Estava envolvida no quê? Na distração. Ela nem estava ouvindo Jesus falar. Ela não estava ouvindo Jesus falar. E Jesus falou o quê? Lá em Lucas 11, que nós lemos. Bem-aventurados que ouvem e guardam. Ela estava tendo tempo de ouvir Jesus naquele momento? Não estava tendo tempo de ouvir Jesus. E além de não ouvir, ela ficou irritada com a sua irmã e disse assim: por que você está aí sentada? Por que você não vem me ajudar?
Se fosse nós ia falar o quê? Vai lá ajudar sua irmã. Sua irmã está aí, ó, se matando aí, você está aí sentado sem fazer nada. E eu não ia falar. Eu ia ser o primeiro a falar. Mas Jesus é muito mais sábio, né, irmão? Jesus resolveu ensinar naquele momento. Então veja só, irmãos. As coisas honestas e corretas também pode ser uma coisa que nos atrapalha. Não é só coisa ruim. As coisas boas também nos atrapalham. As coisas que Deus não condena também pode nos atrapalhar. Então não é só coisa ruim que pode nos atrapalhar, as coisas boas também podem nos atrapalhar. Aquilo que Deus permite também pode nos atrapalhar. Jesus falou assim, que o seu coração não se carregue de glutonarias, de bebedices e dos cuidados dessa vida. Eu e você temos cuidado dessa vida, não temos? Você tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que fazer muita coisa, arrumar casa, comprar coisas novas e tal. Só que essas coisas não podem ser acima da palavra de Deus. Jesus ele não condena algumas coisas, porém, essas coisas não podem roubar de nós o principal, que é a palavra do Evangelho. Então, como é que a gente pode ser como Maria em um mundo que só tem distração? O que mais tem hoje em dia é o quê? São distrações, que querem distrair a gente em todo o tempo. Eu nem vou falar de celular, né, irmão? Porque o celular é uma coisa que distrai demais a gente. Distrai ou não distrai? Distrai, mano. O celular distrai demais. Às vezes a gente não está fazendo nada, o que a gente quer fazer? Hã? Não é assim ou não é? Antigamente era televisão, né? Muita televisão e tal. Mas celular hoje, a gente fica distraído. Não que você não pode ficar no celular? Lógico que pode, né? Pode. Agora, se a gente ficar distraído em todo o tempo, então a gente não tem tempo para ouvir a palavra de Jesus. A gente não tem tempo para meditar, pensar. Tem até uma palavra interessante, irmãos. Pode ser uma coincidência, né? Eu lembrei de um texto agora. Eu acho que está em Marcos. Faz muito tempo que eu não li isso aqui. Agora para achar vai ser difícil, hein? É Marcos ou Mateus? Acho que eu não vou lembrar, irmãos. É da parte que Jesus chama os seus discípulos. Mas eu acho que está em Mateus mesmo. Estou tentando lembrar do texto aqui, irmãos. Mas eu acho que eu não vou lembrar, infelizmente. O que está escrito, que eu me lembro, é: e deixaram as suas redes. Você lembra aí? Alguém se lembra? Eu esqueci mesmo. Mas enfim. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, Mateus 4:20. Obrigado. Mateus 4:20, irmãos. Versículo 17 diz assim: (4:17) diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores. Então eles, deixando logo as redes, o que fizeram? Hoje o ser humano está onde? Nas redes sociais. Coincidência, né? O mesmo nome é usado, redes. Eu pergunto para os irmãos: era errado os discípulos usar as redes deles para pescar? Não. Eles ganhavam dinheiro com aquilo ali, né? Eles estavam trabalhando. Mas veja que Jesus está dizendo: olha, se vocês ficarem com as redes, vocês vão ficar sem me seguir.
sem me seguir. Então, hoje, as pessoas, elas estão muito envolvidas nas redes sociais. Mas demais mesmo. Demais. Tem até um seriado que esse dia eu estava vendo. Como é que chama? Adolescente. Quando lançou, é um documentário que eles lançaram. E aí eu falei para as pessoas, olha, que interessante, vamos assistir esse negócio aí, vamos. Aí começou a assistir. Não é documentário, é uma minissérie. E aí no final dessa minissérie, não sei quantos capítulos que é, 6. Aí eu falei para a Tati assim, falei, olha, isso aí não é para um adolescente que está falando para nós pais. Está falando para nós pais. Isso aí, eu não sei, vocês ficaram sabendo desse negócio da Netflix? É Netflix, né? Adolescente. E aí, lá mostrava que o filho do cara lá, ele ia para a escola e ia para casa. E aí ele foi descobrir que o seu filho estava dentro de casa no mundo da rede social. E no mundo da rede social ele era uma outra pessoa. Ele não era um adolescente do papai e da mamãe. Ele era um outro ser. Lá eles faziam as coisas mais absurdas, crimes e por aí vai. Lá na rede social. E aí quando o pai descobriu aquilo, já era tarde, o menino já tinha matado uma outra menina. E aí o pai endoidou, falou, não, mas o meu filho vai para casa, meu filho não. Enfim, no final das contas provou, o cara estava preso, o menino foi preso porque ele havia matado mesmo. E aí eu me lembro que uma vez eu falei para os irmãos, uma frase que eu tinha ouvido também não sei aonde, e um cara ele falou assim, qual pai aqui teria coragem de deixar o seu filho na Praça da Sé sozinho? Alguém aqui teria coragem de fazer isso? Ninguém, né, irmão? Ninguém tem essa... Se um pai fizesse isso, você chamaria ele do quê? Hã? Louco, responsável, o que mais? Só isso? Irmão, quando a gente deixa um celular na mão das crianças sem vigiar, a gente está fazendo o que com elas? Não é? A gente está deixando elas na Praça da Sé. Né? Então, hoje tem ferramentas para isso, né, irmão? Tem ferramenta. Meu filho ele tem celular, mas na semana eu pego e vou olhar. Eu vou ver o que ele disse, o que ele falou, com quem falou. Ah, mas ele não tem liberdade? Não tem liberdade não, mano. Criança não tem liberdade. Né? A gente é pai, a gente tem que ir lá e determinar a situação. Então, existe hoje aplicativo que você vai lá e você bloqueia. Não entra em qualquer coisa. Então, por exemplo, tem celular, pessoal, vai ter celular, mas põe um aplicativo aí, meu. Coloca as palavras mais absurdas aí, vê se aparece. Não apareceu. Eu falei, então põe esse aplicativo aí, que não vai entrar em nada que presta. Quer baixar alguma coisa, vai tocar lá no celular da minha esposa. Aí ela que vai decidir se vai liberar ou não. Por quê? Porque é um mundo da rede social. Se os adultos não conseguem controlar, imagine criança. Aí que não consegue mesmo. Então é um mundo perigoso. Para mim, rede social é um mundo perigoso. Porque você tá querendo ver alguma coisa de Jesus. Né? Às vezes eu vou abrir lá o TikTok da igreja, falar, deixa eu ver como é que está lá, né? Porque às vezes chega mais seguidor, alguém faz uma pergunta. Quando eu abro, às vezes aparece um cara gritando, um cara falando uma besteira, ou aparece uma mulher lá. Eu falei, mas o que é isso, mano? Ele já aparece assim, ó, o demônio. Aí você já abre com medo, né? Você fala, meu Deus do céu, se tiver uma pessoa do lado aqui, vai pensar que você está vendo isso. Então, às vezes, nós adultos não sabemos lidar com essa rede social, com rede social. A gente não consegue. A gente fica lá um tempão, olhando, vendo, né? Como eu estou dizendo, são coisas que não são proibidas por Jesus. Deus não proíbe essas coisas. Só que nós temos que saber lidar com elas. Se a palavra de Deus ficar mais distante e as redes sociais estiverem mais próximas, então a gente está preso nas redes sociais. Não só rede social, televisão e
todas as outras coisas. Trabalhar é errado? É lógico que não. Mas o meu trabalho ele não pode me tirar da presença de Deus. Eu não posso perder. Eu trabalhava num lugar, irmãos, que eu era muito querido onde eu trabalhava, que é aqui na Torres Cabral. Tem funcionário lá antigo que me conhece até hoje. Se você for perguntar lá quem foi o William, ele vai falar para você. Se prestava, se não prestava. Eu era gerente lá, tomava conta de caminhão, de um monte de funcionário. Chegou uma vez, irmãos, que eles começaram a querer não só o meu trabalho. Aí Deus começou a falar comigo. Porque um dia tinha uns irmãos lá em casa me esperando, dia de domingo. E eu não pude voltar para casa, eu não pude ver os irmãos que estavam na minha casa, porque eu estava trabalhando. Aí um dia eu faltei na ceia, porque eu estava trabalhando. Aquilo ali para mim foi o fim. Eu nunca tinha faltado uma ceia. E aquele dia eu faltei por causa do trabalho. Ali, irmão, se quebrou uma coisa dentro de mim ali, em relação ao serviço. Eu perdi o gosto, na hora. Aí eu comecei a falar o quê? Não. Porque era uma rede que estava me prendendo. Aí Deus foi falando comigo. Falou assim, olha, eles não querem o seu trabalho. Eles querem o seu trabalho, corpo, alma, espírito, quer a família, quer tirar você da família, quer tirar você da igreja, da comunhão com os irmãos. Então eu despertei, falei, não, mas espera aí. Isso aqui é certo que eu estou fazendo, estou trabalhando, estou levando o pão nosso de cada dia para casa. Estou pagando as contas. Porém, isso estava me tirando do quê? Do Evangelho. Não tirando do Evangelho, mas aquilo estava me impedindo de ter uma comunhão maior com Deus. Ou seja, eu estava como Maria e depois eu comecei a me tornar uma Marta. Porque eu estava o quê? Como diz o texto, que eu já tirei. Lá em Lucas 10 nós vemos o quê? Ela estava o quê, irmão? Quem se lembra? Que Marta estava como? Distraída. Eu estava tão distraído com as coisas que eu não tinha tempo mais. Eu falei, meu Deus, está errado isso. Aí eu comecei a falar o quê? Não. Aí eu comecei a falar não, o que me fizeram? Tchau. Mandaram embora. Eu era o melhor funcionário, que ia ficar mais tempo, que não sei o quê, era só elogio. Me colocavam lá em cima. E quando o patrão faz isso, né? Aí o empregado ele fica bem, né? Fala, nossa, você é amado, como você é querido pelo patrão. Mas, meu irmão, se o patrão for querer ser maior do que Jesus, maior do que Deus, aí não dá certo. Então, irmãos, eu estou dando um exemplo, não estou dizendo que vai sair de emprego, nada disso, irmão. Só estou dando um exemplo para os irmãos que, a partir do momento que eu entendi que aquilo estava me fazendo mal, então você deixa para lá. É a mesma coisa rede social. Qualquer outra coisa, irmão. Tudo quanto é coisa, seja eletrônico, seja no dia a dia, qualquer coisa que me roube, ou que me tire, ou que passe, que vai além do que é bom, ou melhor, que é bom e que vai além, que acaba me prejudicando no reino de Deus, minha comunhão com Deus, eu preciso discernir. Falar, não, mas isso aqui é bom, é certo, mas isso aqui está me levando para um caminho errado. Então, o que Jesus falou, bem-aventurado aqueles que ouvem e guardam a minha palavra. E por que, irmão, que eu tenho que aprender a guardar a palavra de Deus? Né? E existe todas essas coisas, existe tudo isso para quê? Existe tudo isso para poder roubar de nós o que é a palavra de Deus. Então, tem a rede social, não tem problema nenhum. Pode ter quantas quiser. Né? Mas tem que saber o que? Administrar o que? O nosso tempo. Administrar o que é de Deus, né? O que é seu, e saber administrar isso aí para entregar sempre o que é de Deus para Deus. O que é de Deus para Deus. Aqui em João capítulo 14, abra aí, irmão, João capítulo 14, por favor. E às vezes a pessoa ela ganha dinheiro, né, com a rede social, né? Você vê pessoas que começam a fazer vídeo e aquilo ali começa a fazer tanto sucesso que a pessoa começa a ganhar muito dinheiro, né? Milhões e milhões. Aí outro dia eu estava vendo um rapaz que ele falou assim, olha, eu não aguento mais fazer vídeo. O cara estava milionário,
E ele falou, não aguento mais fazer vídeo, pelo amor de Deus, eu vou parar com isso daí. Quer dizer, ele estava rico, milionário, uma casa excelente, mas já estava estressado já, com aquilo que ele fez ganhar dinheiro. Quer dizer, nem a pessoa que está lá no mundo mesmo, agindo e praticando algumas coisas, que não são lícitas, né? Mesmo assim as pessoas não se aguentam, né, irmãos? Então, o que é que para nós é importante, irmãos, e deve sempre estar em primeiro lugar? Ouvir a palavra e guardar nosso coração. Então, por exemplo, que eu vou dar para os irmãos, eu não vou pedir para você levantar a mão, né, irmão? Mas, quantos aqui ouvem, se você não vier no culto, você ouve a pregação depois? Você ouve a mensagem? Ou a gente está tão carregado, que a gente não ouve a palavra mais? Eu não vim no culto na terça, na quinta, no sábado, no domingo, não vim a semana toda. Tem problema? Não. Às vezes a pessoa não vir, a pessoa está trabalhando, a pessoa viajou, também está tudo certo. Né, irmão? Uma coisa é a pessoa não vir, ela está fraca, né? O diabo está arrastando. Outra coisa é a pessoa não vir porque ela está trabalhando, eu vou viajar, para mim está tudo certo. Mas a pessoa, ela não tirar o tempo de ouvir a mensagem, a pregação da palavra, isso é um erro. Isso mostra ou falta de interesse, ou mostra que o coração está carregado. E as duas estão erradas. Eu preciso ter tempo para a palavra. Eu preciso. Porque ou estou sobrecarregado, ou estou sem interesse nenhum. Então, irmãos, o diabo, Satanás, os anjos caídos, ele tem uma função, que é o quê? Roubar a palavra do seu coração. Ou que a palavra nem chegue em você. Então, imagine a luta que nós temos. Primeiro é de ouvir, e depois de guardar. São uma batalha imensa. Então, Jesus, ele fala aqui em João capítulo 14, irmãos, versículo 21, diz assim, ó, aquele que tem os meus mandamentos, 14, 21, o que diz aí? Aquele tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Está claro ou não está? Então a gente tem que procurar de alguma forma fazer com que a palavra, ela seja guardada de nós. Não seja esquecida, é guardada. Guardada de nós. Então, às vezes a gente tem que proporcionar esse momento. Que nem hoje. Hoje eu saí com os meninos para uma quadra de futebol lá em Barueri. Porque fecharam aqui, né, o negócio de Itapevi aqui para fazer um show mundano aí. E aí tive que ir lá em Barueri. Eu fui levar as crianças lá. As crianças, o tamanho do Léo. Né? Aí o Léo, levei o Hobbit e o meu filho. Aí aí eles foram lá atrás conversando, eu falei, eu preciso pôr um louvor aqui, né? Para ver qual louvor eles vão. E eu fiquei lá. Aí na volta eu lembrei do louvor, eu falei, esse louvor aqui eles vão cantar, você quer ver? Aí eu coloquei. Na hora que eu coloquei, eles começaram a cantar. Eu falei, acertei. Então a gente tem que ficar pensando de que forma a gente pode envolver as crianças, os adolescentes, na palavra. Criar esse ambiente. Eu lembro que uma vez, a Thaís hoje já é velha, né? Não é igual o Mamá está fazendo aniversário hoje, né? Completando 1/4 de século. Né? 25 anos. Mas eu lembro que uma vez a Thaís, ela tinha ido na igreja, depois saiu e tal, ficou meio dando uma voltinha, passeando, né? Não estava indo mais à igreja. Aí um dia ela saiu assim, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço para mensagem do evangelho entrar nela de novo assim, né? A Vivar não tinha sido batizada ainda, lógico, né, irmão? Depois que ela se batizou, firmou. Mas ela ainda não estava vindo. Aí um dia ela saiu e falou, vamos lá, não sei aonde, nem lembro de que ia sair. Aí coloquei um louvor, ela começou a cantar. Falou, opa, não sei se você lembra. Aí começou a cantar. Falou, aí chega em casa, aí aquele louvor fica o quê? Na mente. Então vocês estão entendendo, irmão? A gente tem que proporcionar isso daí. Às vezes a gente está conversando com um irmão ou outro, aí a gente está ali conversando, brincando, aí você vai e solta um texto, uma palavra. Ô, irmão, a palavra diz assim. Olha, o evangelho diz que nem ontem. Ontem eu estava com os irmãos. Aí eu falei, irmão. Aí eu falei para a irmã assim, né? Eu falei, irmã, você tem uma folha de boldo aí? Né? Aí a irmã foi pegar uma folha de boldo. Cadê a Juscelia? Correu, né? Aí eu falei, mas tem uma folha de boldo aí? Que aí meu estômago era meio fraco, né, irmãos?
Aí eu falei assim para a irmã, eu estou dando exemplo para os irmãos, porque às vezes a gente tem que encaixar o evangelho para aquilo ali ficar na mente nossa. Vocês entendem, irmãos? A gente tem que encaixar o evangelho. Então, os irmãos, às vezes a gente está conversando alguma coisa, eu vou lá e coloco um texto, alguma coisa, para fazer aquilo ali mexer na nossa mente. E a palavra fala o quê? Nós temos que estimular uns aos outros o quê? A caridade, as boas obras. Então, aí a irmã estava lá, falou assim, mano, tem uma folhinha de boldo aí, mas você quer o quê? Eu quero mastigar. Vocês já mastigaram folha de boldo? É gostoso, irmão. Não é não? É ruim, mas faz? Faz bem. Faz bem, irmão. Açúcar é gostoso? É. Mas faz bem? Depois faz mal, né? Entre o boldo e um açúcar, vocês querem o quê? Chocolate, né, mano? Aí eu falei, mano, tem um boldo aí? Tem. Ela pegou lá o boldo, aí a irmã Juscelia falou, eu também gosto de boldo. Aí eu falei, então dá para a irmã Juscelia primeiro. Aí a irmã foi lá e pegou e deu para a irmã Juscelia. Aí a irmã Juscelia começou a mastigar a folha. E fazer umas caretas feias. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tá bom, irmã? E ela mastigando. Eu falei, mano, cadê a minha folha? Pega a minha folha lá para mim também mastigar, né? Aí quando ela trouxe, quando eu peguei, eu falei, não, isso aqui não é boldo não, mano. O que é isso aqui, mano? Eu cheirei e falei, isso aqui é hortelã, mano. Qual o nome da hortelã? Hã? Tem um nome que vocês falaram lá. Hortelã da folha grande. Eu falei, mas isso aqui não é hortelã, não? Oh, isso aqui não é boldo, isso aqui é hortelã. Eu falei, mano, você mastigou pensando que era boldo, mano? Você pega a folha, parece boldo, tem cara de boldo, tem cor de boldo, mas é o quê? Eu falei, mas é assim que acontece nas igrejas, assim que acontece lá fora. A pessoa ouve a palavra, parece que é o evangelho, parece que é Jesus, mas não é. Quer dizer, a palavra vai fazer você se lembrar de certas coisas, para você ensinar, para você... Olha a irmã aí, ó. Estava contando o caso do boldo, irmã. E aí, irmã, aí eu falei, não, agora traz o boldo de verdade, para a gente mastigar. Aí a irmã mastigou o boldo dela, mastigou o meu boldo, e deu certo, né, irmã? Não ficou bom? Não, deu um ruinzinho no estômago, irmão, come boldo. É ruim, mas faz bem. Ou seja, a gente tem que proporcionar uma coisa para poder lembrar da palavra. Vocês entenderam, irmãos? Então a gente usa desse momento para poder lembrar da palavra, lembrar do evangelho. Então, vamos ler de novo, irmão, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus e disse, se alguém me ama, guardará a minha? Pronto, irmão, você ama Jesus? Mas você não ama Jesus porque você está falando que ama Jesus. Amar a Jesus não é uma confissão. Amar a Jesus é uma prática. Eu pratico a palavra, bem-aventurados que ouvem e pratica. Só que para eu praticar a palavra, eu tenho que ouvir a palavra, eu tenho que pensar na palavra, eu tenho que meditar na palavra, e aí a nossa luta, irmão, é contra tudo aquilo que nós estamos falando até agora. A nossa luta não é só contra coisas ruins, é contra as coisas boas também, porque as coisas boas também podem nos atrapalhar. As coisas boas podem roubar o nosso tempo com Jesus. Então, como é que Deus se manifesta na minha vida? Como é que eu digo que eu amo realmente a Deus? É quando eu ouço e guardo as palavras dele. Versículo 23 novamente. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouvistes não é minha, mas do Pai que me... Então eu tenho que ouvir a palavra. Aí eu estava conversando com o Gugu também, não? Aí o Gugu falou assim, olha, irmão, tem isso aqui, ó. Eu pago aqui o Spotify, eu nem uso, né, irmão? Você estava falando para mim. Eu nem sei nem usar isso aqui, mano. Eu estou ouvindo aqui esse louvor aqui, ó. E o cara não fala, só toca, e o cara não fala nada. Eu falei, irmão, você está ouvindo playback, irmão? Vamos achar o louvor aqui. Mano, nós ficamos uma meia hora, uns 40 minutos lá no Spotify, e tome louvor. Falei, agora você é louvor, tu quanto é lado. E aí fui colocando louvor, mano, tem que fazer assim, ó, tem uma Bíblia aqui, ó, mandei a Bíblia inteira para ele lá. Falei, ó, quando você estiver trabalhando agora, irmão, você vai dar o play lá na Bíblia e deixa rolar agora. E vai ouvir a palavra o dia inteiro. Não é, irmão? Às vezes o irmão não tem essa condição de ficar ouvindo. Eu tenho essa condição de ouvir. Então eu pego lá a Bíblia, lá, dou play e fico ouvindo lá o dia inteiro lá.
não o dia inteiro, mas pelo menos umas 2, 3 horas eu consigo ouvir a palavra. Eu vou ouvindo. Nessa série de Apocalipse mesmo, eu já ouvi acho que umas 50 vezes Apocalipse. Você vê como é difícil entender. Eu fiquei ouvindo 50 vezes, eu acho. Acho que eu ouvi isso aí. De tanto que eu ouvi. Mas eu tenho essa condição. Às vezes você não tem essa condição. Aí você tem que fazer o quê? Pegar o texto, ler. Não é? Mas em algum momento Deus vai te dar a oportunidade para você ler a palavra. Para você usar de todas as formas e meios, entender o Evangelho. Para quê? Vamos aqui em 1 João. Meu Deus, a hora foi-se, né? 1 João capítulo 2, irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Todos acharam? 1 João. Como é que está escrito, irmãos? 1, 2, 3. 3, 4 e 5. E nisto... Então, aquele que guarda a palavra, ele tem o que dentro dele, irmão? O amor de Deus. Quando uma pessoa, irmão, você vê que ela não tem amor, não tem caridade, é porque ela não está guardando a palavra. Às vezes ela tem a palavra na cabeça, mas ela não guardou no coração. Vamos ler de novo? Versículo 5, irmãos. 1, 2, 3. Mas... Então a palavra, ela produz no coração do cristão o quê? Amor. Eu lembro que quando eu conheci o Evangelho, irmãos, eu era um terror para pregar. Eu pegava o Evangelho, parecia uma espada, eu saía ferindo muita gente. Porque eu queria provar que Jesus era o Deus verdadeiro, então eu não tinha amor. Eu tinha a palavra, mas não tinha amor. Eu só queria atingir, e se a pessoa não ouvisse o que eu tinha para pregar, eu ficava virado, ficava brabo. Vocês já tiveram essa experiência? Você quer pregar, o cara não ouve, você dá eu vou bater você aqui, rapaz, você não quer ouvir a palavra. Que palavra é essa que não gera caridade, né, irmão? Não gera amor. Então a palavra, ela gera amor, ela não gera conhecimento só. Ela gera caridade. Para quê? Para que Deus seja gerado na sua vida. Então quando você está pregando a palavra, irmãos, o amor tem que estar junto. Porque você prega com amor. Aqui no capítulo 3, abre aí, irmão, por causa do horário que já está se findando. Capítulo 3, irmãos, versículo 9. Como é que diz aí, irmãos? 3, 9. 1, 2, 3. Permanece nele. Então a semente está onde? No coração. É a palavra que impede você de pecar. Quanto menos palavra você guarda, mais chance de pecar você tem. Quanto mais palavra você guarda, menos chance de pecar você tem. O segredo está onde, irmãos? Aí vocês falam a palavra. O segredo está onde, irmãos? Isso. O segredo está onde, irmãos? A palavra. Não tem aquela receita que a pessoa fala, tem um segredinho aqui, né? O segredo é a palavra. Olha no capítulo 5 aí, 1 João. Capítulo 5, versículo 18, irmãos. O que está escrito aí? 5, 18. 1, 2, 3. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Como é que você se conserva a si mesmo, para você não ficar no pecado? Você só se conserva se você tiver o quê? A palavra. O que é que faz o cristão ser conservado? Não é na carne não, tá, irmão? A carne ela vai envelhecer mesmo. Eu estou falando conservar a alma. O que conserva o cristão? O que faz ele permanecer? Então, quando a pessoa ela é levada, os demônios começam a levar as pessoas. O diabo vai levando um, vai levando outro. Por quê? Porque falta o quê? A palavra. A pessoa não guarda a palavra, eu não posso guardar a palavra para você.
Eu não posso guardar a palavra para minha esposa. É uma coisa individual. O marido não guarda a palavra para a esposa, nem a esposa para o marido. É cada um que deve guardar a palavra. Então, quando a pessoa ela começa a ser levada, é porque ela perdeu o quê? Ela deixou de guardar a palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E eu e meu pai, faremos morada onde? Dentro dele. Então, quando a pessoa deixa de ouvir a palavra, meditar na palavra, crer na palavra, amar a palavra, então o pai e o filho começam a ficar como? Distante dentro dele. Ou às vezes fica fora dentro dele. Não está mais dentro da pessoa, está fora. Porque falta a palavra. Volta aqui um pouquinho, ó, Tiago. Não, 1 Pedro. Não, Tiago mesmo. Tiago capítulo 1. Só voltar um pouquinho, irmãos. Está em 1 João. Voltando para trás aí, Pedro, Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago 1, 21, irmãos. Só vamos ler aqui e vamos para 1 Pedro. Tiago 1, 21. Como é que diz aí, irmãos? Então, irmão, quando você tem a palavra, irmão, você, quando a palavra está dentro de você, ela vai te salvar. Todo dia. Tem uma tentação, a palavra está te salvando. Uma decisão que você pode tomar errado, a palavra está lá te salvando. Então a palavra ela quer salvar a gente quando? Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A função da palavra é essa, é nos salvar. Quando? Só um dia? Não, ela quer salvar todo dia. Porque todo dia tem um seu menino. Tem um seu menino. Todo dia tem um seu menino para quê? Para atrapalhar a sua vida. Todo dia tem um seu menino. Para fazer o quê? Uma tribulação na sua vida, no casamento, no seu dia a dia. Então, a palavra precisa te salvar. Então, irmão, a importância da palavra, mais uma vez, a gente fala, é muito importante. Vai para 1 Pedro, irmãos, vamos finalizar aqui, né? Um pouquinho mais para frente aí, 1 Pedro. Pedro 1, versículo 22 diz assim: purificando a vossa alma na pronto, irmão. O que é? Como é que um cristão ele vai ser purificado? Quando ele guarda a palavra. O que é guardar a palavra? É obedecer a verdade. Vamos ler de novo? Purificando a vossa alma na obediência. Irmão, vai entrar no céu alguma alma suja? Não vai, irmão. Uma alma que não se purifica, ela não vai para o céu. Uma alma que não está sendo purificada, o diabo vem buscar. Porque o diabo trabalha com alma suja. Então o diabo ele quer sujar a nossa alma e Jesus quer limpar a nossa alma. Então às vezes você comete um deslize, um erro, um pecado, a sua alma ficou suja. Aí você ouve a palavra e a sua alma ela é o quê? Limpa. O diabo quer sujar e Jesus quer limpar. Só que ele só limpa através do quê? Da palavra. Você ouve a palavra e guarda, você obedece. Vamos ler de novo? Purificando a vossa alma na? Então, sem obediência à verdade, não tem purificação da alma. Por isso, que bem-aventurados que ouvem e guardam. Ouve e guardam. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o que, irmãos? Para a caridade? Fraternal, não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração. Então, irmãos, olha que interessante que está escrito aqui, ó. Eu purifico a minha alma na obediência à verdade, para quê? Para a caridade? O que é a caridade fraternal? É o amor entre irmãos. Quer dizer que quando começa a faltar amor entre irmãos, é porque falta o quê? Vamos lá? Vamos ler agora todo mundo junto. 1, 2, 3. Purificando
para... Lê de novo. Purificando... Tá meio murcho, não tá? Tá meio murcho, irmão José? Fala para mim. Tá? Então vamos ler de novo. 1, 2, 3, irmãos. De novo, irmãos. 1, 2, 3. Quer dizer que só há caridade se houver o quê? Obediência à verdade. Quando começa a faltar caridade, é porque está faltando o quê? Porque a pessoa não é mais pura. Ela está ficando o quê? Maculada. Quando falta caridade, marido e mulher, pais e filhos, falta caridade no trabalho, caridade nos irmãos, é porque está faltando a palavra de Deus. Ou ela não está sendo pregada, ou ela não está sendo obedecida. Então, quando há uma cisão, uma briga, uma contenda, uma ira, uma rixa, alguma coisa acontecendo, está faltando obediência à verdade. Obediência à verdade. Obediência ao quê? À palavra de Deus. Por quê? Porque a obediência à palavra vai nos produzir o quê? Caridade fraternal. Uma caridade não fingida. O que é uma caridade fingida? Falsa. Eu dou 3 beijinhos aqui, e lá fora eu solto a língua, né? É o que? Uma caridade fingida, falsa. Então, a caridade, irmãos, ela só pode ser sincera e verdadeira se houver obediência à verdade. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo de novo gerados não de semente corrupta, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. E que permanece para sempre. Olha aqui o 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que em vós foi? Então, quem guarda a palavra, irmão, não passa. Quem guarda o evangelho, ele permanece para sempre também. Então, tem muitas pessoas que são grandes nesse mundo, têm fama, têm glória, não sinta inveja delas. As pessoas, elas são grandes nesse mundo, têm dinheiro, têm fama, são reconhecidas, são aplaudidas, elas têm a palavra de Jesus dentro delas. Se não tiver, irmão, você tem muito mais do que elas, porque essas pessoas vão passar, mas se você tem a palavra dentro de você, então você é que vai permanecer até o fim. Vocês creem nisso, irmãos? Então vamos guardar a palavra do evangelho, amém? Em nome de Jesus, pedido de oração, vamos orar aqui pelo